Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Um dia abençoado para você, em nome de Jesus. Vamos fazer mais uma leitura no dia de hoje. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Mi, seja bem-vinda. Que a paz do Senhor esteja com todos nós nesse dia abençoado. Primeiro dia do mês de junho, né? Vai ser um mês muito abençoado na vida de todos nós, em nome de Jesus. Nós viveremos um mês de mudanças, um mês de transformação, para a honra e glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 4, e eu desejo de todo o coração que esse estudo esteja sendo um divisor de águas na vida de muitas pessoas. Já tenho recebido testemunhos para a honra e glória do nome do Senhor, para que façamos orações juntos, né, de agradecimento, assim as pessoas pedem para que seja feito. E o Senhor Jesus tem se alegrado de tudo que tem acontecido. E é muito linda a obra de Deus quando ela é feita e recebida, né, de todo o coração. É muito lindo o que Deus pode fazer na vida de todos nós. Tanto na de vocês que têm o coração ali ensinável a receber, como para a minha própria vida, que eu também tenho aprendido muito todos os dias com vocês na presença do Senhor. Amém? Então vamos lá. Vamos ler o versículo 1 e 2 do capítulo 4, quando então Jesus começa, que é a tentação de Jesus, né? Que Jesus é conduzido ao deserto. Quando diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias, e nesse tempo todo ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então, quem levou Jesus ao deserto? Foi o Espírito Santo, né? O Espírito Santo levou Jesus até o deserto e por lá ele permaneceu 40 dias, sendo tentado pelo diabo ali o tempo todo. Então, ele não se alimentou de nada, ele não comeu nada, assim diz as Escrituras Sagradas, durante todo esse tempo. Então, aqui, o que nós entendemos já logo no início? Antes de começar Jesus, né? Antes de começar o ministério de forma pública, ele passa pelo deserto. E o deserto, como nós já vimos, ele é o quê? Ele é um tempo de provação, de aprovação de Deus sobre a nossa vida. Mas Jesus passou pelo deserto e pela provação do diabo durante esses 40 dias. Então, ser cheio do Espírito Santo, não nos isenta de provas. Não aconteceu com Jesus e não vai acontecer com a gente. Então, pelo contrário, pode nos conduzir a elas para o amadurecimento, entende? Então, quando nós passamos pelas nossas provações, pelas nossas provas, nós estamos sendo conduzidas para o nosso amadurecimento espiritual. E aí esse amadurecimento espiritual, ele traz todo o envolvimento pessoal, profissional, familiar, né, financeiro e entre tantos outros. Então, nós vemos que momentos de deserto na nossa vida não significa ausência de Deus. Não. Deus sempre está junto de nós. O que nós precisamos é o posicionamento para nos manter sempre fiel na fé, no nosso posicionamento, no nosso comportamento diante da presença do Senhor. Então, muitas vezes, quando nós estamos no deserto, nós estamos sendo treinados para algo maior na nossa vida, tá bom? Então, é no silêncio e na provação que a nossa fé diante de Deus, nosso Pai, ela é refinada. Sempre, tá bom? A nossa fé sempre vai ser refinada todas as vezes que nós estivermos passando por um deserto. Agora, do versículo 3 ao 12, vai trazer para nós sobre a continuação das tentações. Quais foram, né, as tentações de Jesus? Quando diz assim, ó, versículo 3.
Então o diabo lhe disse: se você é filho de Deus, mande que essa pedra vire pão. E Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo esse poder e toda essa riqueza, pois tudo me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Isso tudo será seu se você ajoelhar diante de mim e me adorar. E Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: adore o seu Deus e sirva somente a Ele. Depois, o diabo o levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. E então Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: não ponha à prova o seu Deus, o Senhor, seu Deus. E quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Então vocês veem como o diabo conhece a palavra? O diabo conhece muito bem a Bíblia. Então, daqui, nesse tempo que ele visitou Jesus no deserto, foram 3 as tentações ali, diante de Jesus. A primeira, transformar pedra em pão, que significa querer suprir a necessidade pela sua própria força. Jesus tinha poder, não é verdade? E se ele tivesse usado a força do poder, ele poderia, mas não era esse o caminho. O caminho era ser totalmente dependente do Senhor. Isso significa e nos traz que nós não devemos acreditar que as nossas próprias forças podem suprir as nossas necessidades. Sem a bênção, sem a autorização, sem que as mãos do Senhor hajam em favor da nossa vida. Esse é um grande exemplo, né? Jesus passou por essa tentação. Então, que nós tenhamos essa consciência, que nós dependemos do Pai para todas as coisas na nossa vida. A segunda tentação, qual que foi? E outra coisa, quando Jesus respondeu que nem só de pão vive o homem, ele quer dizer que a palavra de Deus também dá o alimento ao espírito que nós precisamos. E isso significa que a palavra é o alimento do espírito, e a palavra, quando você tem o conhecimento da palavra, todo o seu sentido muda. A sua vida diante do Pai, ela é completamente diferente. Tá bom? O seu posicionamento é outro. A sua visão é aberta. A sua mente, ela começa a se expandir em fé. E isso vai aumentando o seu nível de conhecimento, o seu nível de fé e o seu nível de paz interior também. E a segunda tentação, o diabo ofereceu para Jesus ter autoridade sobre todos os reinos. Não foi isso? Olha só onde muitas vezes o homem cai, tendo autoridade sobre todas as coisas, o poder mundano, né? Isso quer dizer o quê? Trocar a cruz pelo atalho da adoração a Satanás. Em nome de Jesus, que isso esteja bem longe da tua vida e da minha também. A terceira tentação, qual que foi? A terceira tentação foi quando o diabo disse para Jesus, lá da parte mais alta do templo: pula daqui, né? Se você é filho de Deus, pula daqui. E aí, o que traz essa terceira tentação para nós? Que nós não devemos testar a proteção de Deus sobre a nossa vida. O Senhor nos protege, nos protegerá diante de todas as maldades do mundo, diante de todo o ataque de Satanás, quando nós estamos
diante da presença de Deus, Ele sempre vai nos proteger, e isso não significa que nós estamos isentos de ser provados e tentados por Satanás. Mas a palavra de Deus diz que nós não devemos tentá-lo em relação à proteção dele à nossa vida. As Escrituras Sagradas afirmam: não põe à prova o Senhor, seu Deus. Então nós devemos ser obedientes em todas as tentações que Jesus passou. Jesus sempre responde com: está escrito? O que Jesus está fazendo? Ele está usando a palavra para resistir às afrontas de Satanás, porque a palavra de Deus tem poder. As Escrituras Sagradas têm poder. Então, está escrito. Já coloca uma autoridade diante da afronta de Satanás. Entende? Então, Jesus vence. Jesus vence o deserto. Nós vimos que ele vence. Mas não foi por força própria. Não foi. Mas pela obediência e o uso da palavra. Por isso é tão importante nós nos lembrarmos da palavra. Quando alguém nos ofender, quando nós estivermos em uma situação difícil, em uma circunstância constrangedora, é diante da palavra que nós devemos ter a sabedoria e responder. Amém? Então, com Jesus, as tentações apelavam para necessidade física, que muitas vezes nós também somos tentados diante das nossas necessidades físicas, a ambição de poder, que nós passamos por essas provas, por essas tentações. Muitas pessoas passam e caem, não conseguem vencer essa tentação, que é a ambição pelo poder diante da vida no mundo. E o orgulho espiritual, né? O que é o orgulho espiritual? Ah, se você é tão bom assim, então me prova. Cuidado com o orgulho. O orgulho pode levar você a uma queda vergonhosa e talvez irreversível na presença do Senhor. E Jesus nos mostra que venceremos também. É isso que ele nos traz. Se estivermos firmes na palavra de Deus. Sempre, sempre. O nosso maior escudo, a nossa maior força é a palavra de Deus. Então, em nossas tentações diárias, o segredo é conhecer e aplicar a palavra de Deus. Esse é o segredo da nossa vida. Conhecer e aplicar a palavra de Deus. O diabo, ele vai nos oferecer atalhos sedutores. Fiquem atentos. Ele sempre vai nos oferecer atalhos sedutores, mas só obediência. Só nossa obediência traz a nossa vitória, que é a vitória verdadeira. O conhecimento da palavra é a nossa defesa mais poderosa. Sempre. Diante de Deus. Em nome de Jesus, eu desejo que todos nós tenhamos o conhecimento da palavra, que todos nós sejamos obedientes, que todos nós possamos nos defender com a arma mais poderosa que nós temos, que é o conhecimento da Bíblia. Amém? Em nome de Jesus. Agora no versículo 13 ao 15, Jesus retorna em poder, quando diz assim, ó: quando o diabo acabou de tentar Jesus, de todas as maneiras, foi embora por um tempo, né? Começando no 13 de novo. Versículo 14. Jesus voltou para a região da Galileia e o poder do Espírito Santo estava com ele. As notícias a respeito dele se espalhavam por toda aquela região. Ele ensina nas sinagogas e era elogiado por todos. Então aqui, Jesus, depois de vencer as tentações, ele volta cheio do poder do Espírito Santo. E a fama dele começa a se espalhar. Certo? A vitória no secreto. O que foi aqui, essa parte? Que a vitória no secreto nos prepara para um ministério diante do povo. Primeiro o deserto, depois o poder e a vitória. É isso que nós vemos aqui, desse versículo 13 ao 15. Então, nós não devemos buscar reconhecimento sem antes sermos provados
e aprovados no secreto por Deus. Esse tempo de silêncio na presença de Deus é necessário na nossa vida. A vitória interior, ela precede a autoridade exterior que nós vamos ter diante de Deus, ao levar a palavra às pessoas. Amém? Do versículo 16 ao 30 agora, vai falar para nós que Jesus estava em Nazaré e ele foi rejeitado. Então diz assim, ó. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as escrituras sagradas e lhe deram o livro do profeta Isaías. Lhe deram o livro do profeta Isaías. Não foi Jesus que escolheu, tá bom? Lhe deram. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: O Senhor me deu o Espírito. Ele me escolheu para levar as boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então, ele começou a falar. Ele disse: Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar. E diziam: Ele não é o filho de José? Então Jesus disse: Sem dúvida, vocês vão repetir para mim o ditado: Médico, cure-se a você mesmo. E também vão dizer: Nós sabemos de tudo o que você fez em Cafarnaum. Faça as mesmas coisas aqui, na sua própria cidade. E continuou: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Eu digo a vocês que de fato havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio. E houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém, Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Serepta, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel, no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado. Só Naamã, o sírio, foi curado. Quando ouviram isso, todos que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte, onde a cidade estava construída para jogar dali abaixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Glórias a Jesus. Jesus vai à sinagoga em Nazaré, certo? Ele faz o que no templo? Ele lê Isaías 61, que foi uma profecia messiânica, não é? E ele diz o que aqui, quando ele abre o livro? Ele faz a leitura? Ele faz a leitura do profeta Isaías, do capítulo 61. E ele diz: hoje se cumpriu essa escritura. Ele afirma aqui que o que ele tinha acabado de ler tinha se cumprido diante da profecia. E foi lindo que ele leu, não foi? Ele leu como o Senhor Deus dizendo para ele mesmo, não é? Aqui do versículo 18 e 19. O Senhor me deu o Espírito, me acolheu, me escolheu para levar as boas notícias aos pobres, anunciar a liberdade aos presos, dar vistas aos cegos,
libertar os oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Então aqui, Jesus faz a confirmação da profecia, mas o que o povo faz? O povo rejeita. O povo rejeita, dizendo, não é esse o filho de José? O que o povo faz ali? Demonstra rejeição diante do que Jesus está levando em palavra e tentam matá-lo. É isso que o povo faz lá, naquele dia, naquele tempo. Então, as pessoas, o que mostra aqui para nós? Que as pessoas têm resistência em olhar para quem somos hoje. Assim como as pessoas estavam tendo resistência de olhar lá, quem Jesus estava sendo naquele momento, e não no passado, e não quem ele era. Porque Jesus chegou o tempo dele demonstrar o seu poder diante de Deus, cheio do Espírito Santo, como diz as Escrituras que ele estava. Então, as pessoas têm resistência em olhar para quem nós somos hoje. Esse é o ensinamento dessa passagem. E eles gostam de ficar sempre nos lembrando quem nós éramos no passado. Né? Então, o que isso nos ensina num contexto? Jesus estava em Nazaré, nossa cidade natal, certo? Ele tinha lido a profecia do profeta Isaías sobre a vida dele. Ele tinha lido ao povo. Como também dizem, como nós lemos aqui em Lucas, no 18 e no 19. E ele declara o quê? Onde é declarado que ele próprio estava cumprindo tudo o que estava acontecendo. É muito importante que a gente grave muito isso, tá bom? Para que a gente tenha a palavra de conhecimento quando nós precisarmos. Então, depois que ele cita esses dois exemplos de Elias e de Eliseu, né? Os dois exemplos que ele usou aqui, de Elias. Elias sobre a viúva e Eliseu sobre o leproso, Naamã. Depois que Jesus cita esses dois exemplos em que Deus realizou milagres aos estrangeiros, o que o povo faz? E que a cura não aconteceu só entre os israelitas. É isso que Jesus está dizendo aqui, quando ele citou esses dois exemplos, é que a cura não acontecia só entre os israelitas, que também poderia acontecer com estrangeiros. O que o povo faz quando Jesus lembra dessa passagem? O povo se revolta, rejeita Jesus. Por quê? Por que eles ficaram irados? Por que o povo teve essa reação? Porque eles esperavam privilégios especiais, por serem o povo de Deus, os judeus de Nazaré. Eles esperavam privilégios. Que egoísmo, né? Misericórdia. Repete, misericórdia. E Jesus sugere que a bênção de Deus também seria para os gentios, não só para os judeus. A bênção de Deus é para todos. Todos que caminham em verdade, todos que buscam a presença do Pai. É isso que Jesus sugere nesse momento que ele está aqui, junto com o povo no templo. Então isso confronta o orgulho religioso e nacionalista deles ali, deles quererem tudo só para eles. Misericórdia. Misericórdia mesmo. Ao ouvirem, então, que Deus poderia abençoar outras pessoas, outros povos que não fossem os judeus, que coração endurecido, né? Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos trazido. É muito linda a presença do Espírito Santo nessa manhã do dia de hoje, tá? De uma maneira poderosa, que você de verdade esteja com o seu coração aberto, rendido, sabe? Assim, como se você pudesse ter a visão do seu coração assim na palma da sua mão, entregue ao Senhor, para que Ele possa operar grandemente esse poder da palavra de conhecimento de hoje na sua vida. Em nome de Jesus. Deseje isso de todo o seu coração.
de todo o seu coração. A nuvem da glória do Senhor está muito forte hoje sobre a nossa vida, nesse ministério. Então, ao ouvirem que Deus poderia abençoar outros povos e não somente eles, o que eles estavam fazendo aqui? Eles estavam demonstrando incredulidade. Incredulidade do tamanho do poder e da glória de Deus diante de todos. Diante de todos. Tá bom? Eles se sentiram ofendidos. Mas por que eles se sentiram ofendidos? Porque eles não tinham fé suficiente para crer que Deus é Deus de todos os povos, de todo aquele que está pronto para se arrepender, tá bom? Então, com o coração endurecido ali, o que eles fizeram? Agiram violentamente? Queriam matar Jesus, jogando ele de um penhasco? Nazaré, a cidade de Nazaré era construída sobre colinas, para quem não tem o conhecimento. Então havia muitos penhascos íngremes ali, naquele território, naqueles arredores, tá bom? Então o que isso revela aqui para nós? Revela o ódio religioso. Traz para nós que o ódio religioso cega a ponto de pessoas cometerem injustiças, grandes injustiças. Rejeitaram o Messias por orgulho. O coração humano pode se revoltar muito rapidamente contra a verdade, quando a verdade fere o ego e desafia o preconceito. Nós só somos feridos no ego quando nós estamos ainda vivendo uma cegueira espiritual. O nosso ego só é ferido quando nós estamos sem o conhecimento da palavra, quando nós não estamos posicionados e firmes na nossa fé. Porque quando nós temos o conhecimento da palavra, nós nos sentimos constrangidos. E o nosso ego não tem força sobre nós. O nosso orgulho não tem força em nenhuma autoridade sobre a nossa vida, quando o nosso coração está rendido diante do Pai. Obrigada, Jesus. Nós aprendemos aqui nessa parte, nessa reflexão, que a familiaridade, os nossos familiares, as pessoas ao nosso redor, as pessoas mais conhecidas, gera incredulidade diante das nossas vitórias, diante do nosso crescimento espiritual. As pessoas sempre vão duvidar. Elas sempre vão dizer, para, olha de onde você veio, olha quem você é, olha quem você era. Sempre vai tentar nos lembrar disso. Que nós possamos sempre, diante da presença do Espírito Santo, nos lembrar que Jesus passou por isso, mas ele não desistiu de continuar demonstrando quem ele era ali, cheio do Espírito Santo e cheio do poder. Que ele não se importou com o que as pessoas queriam trazer para ele de quem ele era, porque ele era filho de José, porque ele foi um menino humilde, um menino simples, que ele é humano como todos os outros. Jesus não se deixou ferir. Jesus não deixou com que o ego dele ficasse ferido. Esse posicionamento que nós devemos ter. Amém? Então, mesmo tendo a verdade diante dos olhos, mesmo as pessoas tendo a verdade ali diante dos olhos delas, elas preferem rejeitar, porque não conseguem enxergar além da aparência. Estão cegos espiritualmente. Nem todos aceitarão a nossa missão. Guarda isso para você. Nem todos aceitarão a nossa missão ou a nossa mudança, especialmente aos que nos conhecem há muito tempo. Por inveja, ou talvez por estar vivendo o que você vai começar a viver. Então a palavra escrita na Bíblia já está nos advertindo, já está nos alertando sobre isso, tá bom? O foco deve ser sempre qual? Ser fiel à sua missão. Esse é o foco. Seja fiel na tua missão e não em agradar pessoas, tá bom? Do versículo 31 ao 37 traz para nós agora sobre a cura de um homem possesso em Cafarnaum. Homem dominado por um demônio, quando diz assim:
Então Jesus foi para Cafarnaum, uma cidade na região da Galileia. Ali ele ensinava o povo nos sábados. Eles estavam muito admirados com a sua maneira de ensinar, pois Jesus falava com autoridade. Havia um homem na sinagoga que estava dominado por um demônio. E o homem gritou: Ei, Jesus de Nazaré, o que quer de nós? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é. É o santo que Deus enviou. Vejam aqui que o homem estava possuído, certo? Em Cafarnaum. Mas quando ele diz, Ei, Jesus, né? O que você quer de nós? Veio para nos destruir? Ele não está dizendo assim, o que você quer de mim? Veio para me destruir? Não. Ele está dizendo, o que você quer de nós? O que isso significa? Que esse homem não está possesso por um só demônio, mas por muitos. Nós precisamos entender que os demônios não agem sozinhos. É muito profundo isso. É muito profundo. Os demônios, eles agem em legião quando ele acha uma brecha dentro de nós. Como eles agem? Eles agem assim. Hoje você sente uma tristeza. Só uma tristeza. Vou te dar um exemplo, para você entender. Para você entender. Você sente uma tristeza. Aí vem o demônio da tristeza, começa então a fazer morada em você. Tá bom? Se você se levanta ali, busca o Senhor, ora, jejua, Senhor, não quero sentir isso, não quero, me livra dessa tristeza, em nome de Jesus, e se levanta e liga um louvor e começa a estudar e lê a palavra e se enche, ele perde morada, certo? Ele perde a morada por quê? Porque você começa a se encher do poder do Espírito Santo, da presença de Deus, você começa a buscar a luz, perdoa quem te trouxe a tristeza, perdoa a situação, se livra daquela situação e vida que segue. Nós vamos sentir tristeza? Vamos sim. Nós vamos ser decepcionados? Vamos também. Mas nós precisamos nos levantar e não ficar se alimentando daquilo, tá bom? Mas se você faz ao contrário, você está se sentindo a tristeza hoje, porque alguém te falou alguma coisa que você não gostou, não é verdade? Ou porque você não conseguiu fazer alguma coisa que você queria, tá? Aí você não faz isso, você não busca o Senhor, você começa a ter o posicionamento de mais tristeza. Aí você fica 2, 3 dias em tristeza, e aí vamos dar um exemplo como que se então foi um ataque de alguém, tá? Alguma pessoa falou uma coisa que você não gostou. Aí depois de 3 dias comendo a tristeza, você começa a sentir raiva. Opa, vem cá. O demônio da tristeza fala assim pro outro assim, ó, vem cá, colega. Vem, que agora tá sentindo a raiva. Aí vem o da raiva e habita em você. Aí você tá triste, com raiva, e aí você começa a ter uma tristeza profunda e um ódio. Aí vem mais 2. Vem o que é mais triste ainda, que é o sentimento de mais tristeza profunda, e o do ódio. Aí você já tem 4 demônios alimentando a sua mente. E aí você não sai dessa vibração, você começa a ficar pior, a sua mente começa a ficar acelerada, teu coração começa a ficar acelerado, parece que tem uma coisa que te come, tem mesmo, que são os demônios. E aí vem o quê? Você fica pior. E aí vem o quê? Não vou perdoar. Aí vem a falta de perdão e habita em você. Vem mais 1, 5. Só aí já são 5 demônios. Isso porque nós estamos falando só do sentimento, tá? Aí já os 5 demônios. Aí você começa a, 6º, pensar em vingança. Aí já vem o demônio da vingança, que começa a trazer vingança na tua mente. Aí dali a pouco você está em depressão. Mais 1, 7. E aí começa a vir todas as outras coisas. Dependência do remédio, vício. Já são 8. E aí começa. E não para. Não para. Aprende. Nós precisamos entender que o mundo espiritual das trevas é muito poderoso para te destruir. O único objetivo deles é acabar com você.
é destruir a tua vida. Então entenda que quando você entrar em uma vibração de um sentimento que não provém do que Deus deseja para a tua vida, sai. Sai rápido em nome de Jesus. Ai, Kelly, mas eu não posso chorar? Claro que você pode chorar. Todos nós choramos. Todos nós vamos ser confrontados. Todos nós vamos sentir tristeza. Todos nós vamos sentir dor. Mas o que nós precisamos é ter a consciência de que seja por um momento e não por dias arrastados. Entende? Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos sair desse deserto. Nós precisamos buscar ajuda. Tá difícil sozinha? Busca ajuda. Eu não consigo orar? Busca ajuda. Eu não consigo me concentrar para ler a Bíblia? Busca ajuda. Eu não consigo perdoar? Busca ajuda. Tem sempre uma pessoa posicionada diante de Deus que vai te guiar, que vai pegar na sua mão, que vai ajudar você a orar, que vai ajudar você a perdoar. Entende? Eu não me perdoo. Não, eu anulo essa palavra que eu disse agora, em nome de Jesus. Quando uma pessoa diz assim, ó, eu não me perdoo, você já abriu uma brecha. E aí vai começar a vir flecha assim, ó. O que você fez foi grave, a pessoa tá pensando, a pessoa tá sofrendo, a pessoa não vai te perdoar. E aí você começa a se culpar mais ainda, aí vem o demônio da culpa. Aí ele começa a acabar com você, ele vai surrar você. E aí vai vir, gente, e aí vai vir uma legião. Então vocês precisam entender que Jesus fala dos demônios. Olha aqui, não era um só no homem em Cafarnaum. Eles mesmos reconhecem aqui que Jesus é quem? Jesus é o santo. É isso que eles falam. Sei muito bem quem você é o santo que Deus enviou. Então nós também, quando estamos em posicionamentos, em nome de Jesus, nós temos essa autoridade para expulsar demônios, mas para que nós possamos usar da autoridade de expulsar demônios de uma pessoa, nós precisamos crer, nós precisamos estar posicionados na palavra de Deus, nós precisamos entender que a autoridade do nome santo de Jesus livra pessoas de cativeiros espirituais, assim como nos livra também. Em nome de Jesus. Entende como eles agem? Eles são imundos, eles são unidos. Eles são unidos para nos destruir. E então meu coração se entristece muito quando eu vejo crentes dentro de igreja, um contra o outro. Quando eu vejo irmãos, irmãs dentro do templo, um fazendo conversinha do outro. Um querendo ganhar posto de outro, em vez de ter uma união, assim como os demônios são unidos para destruir. Por que os crentes não se unem para se levantar? Por que não se unem para ser mais fortes diante de Deus? Ao invés de ficar com rixinha um do outro, misericórdia. Pode falar, misericórdia mesmo. Vamos continuar. Que esse ensinamento fique cravado no teu coração, no teu espírito e na tua alma, em nome de Jesus. O que Jesus faz aqui, quando o demônio revela que ele é o santo que Deus enviou? Jesus ordena ao demônio, cala a boca e saia desse homem. É desse jeito que a gente tem que se posicionar quando o demônio começa a falar. Porque muitas vezes, se você entrar, se você estudar e começar a queimar o teu coração para você trabalhar diante de tudo que Jesus pediu, orar, libertar as pessoas de cativeiros espirituais, expulsar demônios. Se você deseja ser um libertador, uma libertadora, você vai entender que em posicionamento, quando você vai expulsar um demônio, se acontecer de ele se manifestar na pessoa, a falar diante de você, o que o demônio vai tentar fazer se você estiver fraco? Ele vai tentar atacar o seu emocional, porque se você tiver brecha, é isso que ele vai fazer. Como assim? Você pode estar perguntando. Por exemplo, se você vai expulsar um demônio que está ali naquela pessoa porque aquela pessoa é uma adúltera e você está em adultério, você tem uma brecha gigante, não faz isso, que o demônio vai te atacar. Entende? Então, se você fala para o demônio, sai em nome de Jesus, o demônio vai falar, quem é você que está cometendo adultério?
Na hora ele vai te colocar numa situação constrangedora. E aí ele vai atacar a tua mente. E ali você vai ficar com medo porque ele está revelando o teu pecado. Por isso que nós não devemos estar em pecado. Um libertador, uma libertadora não pode viver em pecado. Pode acontecer de cair? Pode, mas rapidamente você tem que se arrepender. Entende? É muito diferente de iniquidade, hein? Iniquidade é você ficar repetindo o pecado porque você entra num nível que você acha que pode ser que não é mais. Cuidado, tem que estudar, tem que buscar conhecimento para ser uma libertadora. Então, você precisa estar firme e longe do pecado para libertar um demônio. Porque a hora que você fala, em nome de Jesus, sai agora. Se o demônio falar, eu não vou sair porque ela me dá uma legalidade. E muitos demônios falam isso. Já vi muitos fazer isso. Não vou sair porque ela me dá uma legalidade. Então, o que você tem que falar? Cala a boca, demônio. Traz ela de volta para a consciência. Agora, em nome de Jesus. E aí ele vai obedecer e a pessoa vai voltar à consciência. E aí o que você tem que fazer como libertadora? Você tem que falar para a pessoa assim, por exemplo, você tem que perdoar alguém? Tem alguém que você precisa perdoar? E aí a pessoa pode dizer que sim ou que não? Tem alguém. Então libera perdão agora para essa pessoa. Por que a pessoa tem que liberar perdão, gente? Porque a falta de perdão está fazendo o demônio morar dentro dela. Entende? É muito sério isso. Não perdoar alguém é muito sério. E hoje, a maioria da habitação dos demônios em alguém é a falta de perdão. É a falta de perdão que a pessoa não libera por orgulho, por ego. E aí tem uma vida toda atrapalhada, toda de miséria. Uma vida miserável espiritualmente. Uma vida que não consegue fluir nos dons do Espírito Santo. Não sabe por quê. Porque não perdoa. Entende? Então, o que acontece? A hora que a pessoa faz a renúncia, a hora que a pessoa fala, eu perdoo, eu libero o perdão, eu perdoo, eu não quero mais carregar isso, a hora que ela pronuncia em voz alta no mundo espiritual, entende? O demônio sai. Aí você volta e fala, sai agora, demônio, em nome de Jesus. E aí ele sai, porque ele perde a força. Por quê? Porque aquela pessoa não está alimentando mais ele com aquele sentimento horrível, que é o ódio e a falta de perdão. Isso porque é uma coisa só, tá? Existe, muitas renúncias aí que devem ser feitas devido a erros, a coisas que pessoas fizeram que não tinham consciência de que aquilo que estavam fazendo estava alimentando demônios. Entende? Então busquem ajuda. Se você quer viver na presença de Deus, se você quer servir no reino como uma libertadora, como um libertador ou como um evangelista, busque a verdade e a verdade vai te libertar em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Entende? Estou toda em arrepio com essa explicação. Por que isso? Porque a glória de Deus está muito forte aqui hoje. Eu falei logo no início. A nuvem de glória de Deus está poderosa sobre o ministério hoje. E todos vocês, entende? Todos vocês vão sentir o agir de Deus de forma sobrenatural. Vamos orar para todos diante dessa revelação que nós tivemos agora sobre os demônios? Estenda suas mãos, todos, em nome de Jesus. Depois a gente continua o último trecho. Pai, em nome de Jesus, eu peço que os seus anjos se coloquem em posição agora, diante de cada um de nós, em nome de Jesus. E eu dou uma ordem ao mundo espiritual, em nome de Jesus. Todos os demônios amarrados agora para o abismo, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, do menor ao maior, saiam agora, em nome de Jesus. Peguem toda a sua bagagem imunda e saia agora de todo o ambiente, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu lanço o fogo do Espírito Santo de Deus em todo o ambiente onde cada um de nós estamos agora. E é o nome poderoso de Jesus que está sendo dito. E você tem que obedecer, diabo. Sai agora,
em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Obrigada. Obrigada, Jesus. Que o seu Santo Espírito seja a presença maior nessa hora. Que o poder da presença do seu Espírito Santo, Pai, seja a que tome todo o ambiente durante o tempo de estudo da nossa manhã de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Então, aqui, nós entendemos que o nosso foco deve ser sermos fiel à missão de Deus, sempre, e não querer agradar pessoas, tá bom? Outra coisa, a fidelidade vai nos colocar nesse posicionamento sempre, tá bom? E a hora que você começar a se posicionar e a pessoa falar, ai, tá ficando louca. Ó, quer saber? Deixa eu pensar que você tá ficando louca. Sabe por quê? Porque quem não é chamado de louco, não conhece o poder do Espírito Santo. Não conhece. Quem não é chamado de louco, não conhece o poder do Espírito Santo. Ah, não vou, não. Acho, por que eu vou deixar o Espírito Santo agir na minha vida? Eu vou cair no chão, eu vou cair no manto, eu vou ficar igual essas pessoas mas que fique cheia do Espírito Santo. Ore em línguas, fale em línguas. Deixa o Espírito Santo agir na tua vida. Em nome de Jesus. Esse é o caminho. Não tem outro caminho para a salvação. Ou você está com Deus ou você está com os demônios. Não tem um pouquinho com Deus e um pouquinho com os demônios. Não, não tem. Ou você está com Jesus, caminhando debaixo do que ele está ensinando, do que ele pede para que a gente faça, ou você está servindo os demônios. Tá bom? Deus vomitará os mornos. Tá na Bíblia. Então tá bom. Então aqui, quando Jesus manda o demônio calar a boca, porque Jesus não quer ser revelado, em frente de todos, tá? Jesus faz isso. O demônio atirou o homem no chão e saiu dele, sem causar-lhe nenhum dano. E é assim mesmo que acontece. Quando o demônio sai, a pessoa cai, né? Por quê? Porque ele tem um poder ali sobre a pessoa. Nós estamos falando de demônios que são alimentados inconstante, tá? Demônios que são alimentados mesmo, com força por pessoas. Porque o demônio que está ali meio perdido, que não tem muita força, ele sai e vai embora e a pessoa nem percebe. Mas quando ele está enraizado na alma, é porque ele está sendo muito bem alimentado ali por aquela pessoa. E aí, então, quando está nesse nível de profundidade, a pessoa cai no chão. Todos ficaram espantados e diziam uns aos outros, que tipo de palavras são essas? Esse homem com autoridade e poder expulsa os espíritos maus e eles vão embora. E as notícias a respeito de Jesus se espalharam por toda aquela região. Então, a autoridade de Jesus está ligada não só ao ensino, certo? Mas também ao poder para libertar as pessoas dos demônios. Esse é o poder do nome santo de Jesus e o poder de Jesus naquele tempo. Então, o reino de Deus não é apenas palavras, mas também demonstração de poder. Por isso, quando nós visitamos um templo, uma igreja que opera sinais de milagres, maravilhas, poder de Deus, nós ficamos maravilhados quando nós nunca presenciamos isso. Porque nosso espírito, ele tem essa necessidade de ver e viver o poder de Jesus manifesto até nos dias de hoje. Então, a nossa vida cristã, ela não deve ser baseada só em discurso, entende? Mas em vida transformada e autoridade espiritual. Pessoas precisam ver a diferença que o poder de Deus faz na prática. Na prática, quando você presencia um culto com manifestação da glória de Deus, com sinais e maravilhas, onde você vê pernas crescerem, braços crescerem, você vê as pessoas se levantando, deixando muletas, pessoas voltando a enxergar. Meu Deus, glórias a Jesus! Transborda em mim quando eu vivo esse tempo, quando eu vou em conferências, quando eu vejo profetas fazendo sinais de milagres e maravilhas, levando cura nas pessoas, quando a minha oração tem o poder.
Em nome de Jesus, através da minha boca, a oração que eu profetizo, pessoas recebem a cura, pessoas são libertas. Jesus, que coisa mais linda! Se você nunca viveu isso, vai buscar viver. Busca na sua cidade onde acontecem sinais e maravilhas em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. E você vai viver esse avivamento. Isso é o avivamento. É o avivamento, é você desejar ter esse avivamento, esse fogo que não se apaga. É você ser empoderada do poder do Espírito Santo. É você não ter medo de olhar para suas mãos e dizer: Jesus, usa as minhas mãos para essa cura agora, em teu nome. E você vai lá e opera uma oração diante da pessoa. É maravilhoso o que Jesus pode fazer em você e através de você. Não pensa que Jesus pode fazer só com aquela pessoa que está ali no púlpito. Não. Ele precisa de você, ele precisa de nós. Nós só precisamos estar posicionados em nome de Jesus. Tá bom? Agora aqui, do versículo 38 até o 41, fala sobre a cura da sogra de Pedro, quando traz assim para nós. Jesus saiu da sinagoga e foi até a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente com febre alta e contaram isso a Jesus. Aí ele foi, parou ao lado da cama dela e deu uma ordem à febre. Ele deu uma ordem à febre. Febre, sai agora. Deixa ela. Ele é Jesus. Entende? Hoje, um libertador, nós, todos nós, um profeta, um pastor, um missionário, um evangelista, tendo fé, você impõe as mãos e diz: febre, em nome de Jesus, sai agora. Deixa esse corpo agora, em nome de Jesus. Entende? Jesus não precisou dizer em nome dele, porque ele é o próprio Jesus, mas ele deu autoridade para que todo aquele que crê trabalhe no reino com a mesma autoridade que ele tinha. Olha o conhecimento que nós estamos tendo aqui hoje. Versículo, continuando 39. Aí a febre saiu da mulher, e no mesmo instante ela se levantou e começou a cuidar deles. Depois de anoitecer, todos que tinham amigos enfermos com várias doenças os levaram a Jesus. Ele pôs as suas mãos sobre cada um deles e os curou. Os demônios saíram de muitas pessoas gritando: você é o Filho de Deus. Eles sabiam que Jesus era o Messias e por isso ele os repreendia e não deixava que falassem. Então aqui Jesus tem compaixão das necessidades humanas, certo? E ninguém era pequeno demais para não receber a sua atenção. Ele cura desde uma mulher comum até multidões. Então, essa é a compaixão que Jesus pede para que nós também tenhamos de todo o povo, que nós não façamos diferença de quem é, se está sujo ou se está limpo, se é criança ou se é adulto, entende? Se mora numa casa simples ou se mora em uma mansão, nós precisamos ter compaixão de todos, de todos, de todos, por amor a Jesus, em nome de Jesus. O cristianismo genuíno, ele envolve compaixão e cuidado em todos, diante de todas as pessoas, tá bom? Nós devemos estar disponíveis para servir o reino de Deus, não importa o lugar e nem a quem, seja individualmente ou a multidões. O nosso coração deve ser genuíno, sem fazer acepção de pessoas, sem escolher para quem você vai orar. Misericórdia se você tiver que escolher para quem você vai orar. Era isso que Jesus fazia, ele tinha compaixão e orava e recebia todos, em nome de Jesus, tá bom? Jesus pede para que a gente faça isso até nos dias de hoje. Agora a última parte, quando diz que Jesus anuncia a mensagem, a multidão, é a missão de pregar o reino, quando diz assim, ó, quando amanheceu, versículo 42, quando amanheceu, Jesus saiu da cidade e foi para um lugar deserto. Mas a multidão começou a procurá-lo e quando o encontraram, eles não queriam deixá-lo ir embora. Mas Jesus disse:
Eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para fazer isso que Deus me enviou. E ele anunciava a mensagem nas sinagogas de todo o país. Então aqui, o que nos traz? Mesmo desejando ficar em um lugar deserto, Jesus sempre dizia ao povo que precisava sair para pregar em outros lugares, porque ele precisava continuar levando a palavra do reino de Deus a todos os países, né? Mesmo a multidão aqui seguindo ele, procurando por ele, né? Não queriam que ele fosse embora daquele lugar, porque imagina, ouvir Jesus é maravilhoso. Estar na presença de Jesus é maravilhoso. Imagina naquele tempo que o povo tinha o privilégio de estar com Jesus ali pessoalmente. Se hoje, nesse momento que nós estamos tendo de estudo da palavra aqui, é maravilhoso, imagina ter Jesus pessoalmente. E o povo não queria que Jesus fosse embora, mas Jesus dizia o quê? Eu preciso ir, eu preciso continuar levando a mensagem do reino também em outros lugares. Então aqui, Jesus ele era movido pela missão e não pela aceitação do povo. Ah, o povo está gostando de mim aqui, então eu vou ficar aqui. Não, Jesus não era movido por isso. Jesus era movido pela missão que ele carregava. Assim também nós temos que ser movidos pelo nosso foco de anunciar o evangelho, anunciar o reino de Deus, assim como era o foco de Jesus, tá bom? Então nós devemos viver o nosso propósito e a nossa missão. Nós devemos viver o nosso propósito, nós devemos viver por propósito e por missão, e não por comodidade e aplauso, tá bom? Porque se tá bom aqui, se para quem você tá falando tá bom aqui, tá cômodo para você, as pessoas estão te aplaudindo, então por que você vai sair dali? Não, não é assim que é para viver. É para viver com propósito e missão. Você fala aqui hoje, você leva a palavra aqui, aí você sai daqui, você vai para outro lugar, assim como Jesus fazia, tá bom? Busque pessoas para levar e falar sobre o evangelho. O chamado de Deus nos leva onde somos necessários. Onde a sua vida for necessária para levar sobre o reino de Deus, ali o Senhor vai te chamar para que você vá, tá bom? E não onde só é confortável. É onde Deus quer que você vá. Então, o que entra aí nessa hora? A obediência. Seja obediente, tá bom? Em nome de Jesus. Então, com tudo que nós lemos aqui, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que o deserto é lugar de provação e fortalecimento para a nossa vida. Olha só, que nós possamos nos lembrar disso. A palavra de Deus é a nossa maior defesa contra todas as tentações, que é o conhecimento da palavra quando nós buscamos para ter entendimento. A nossa vitória interior, ela precede o nosso ministério diante do povo. A nossa vitória interior, a nossa construção interior, ela vem antes do nosso ministério diante do povo. Amém? A rejeição. A rejeição faz parte da nossa jornada. Ela faz parte da jornada de todo aquele que segue o propósito de Deus. Então, se você segue os propósitos de Deus, a rejeição vai fazer parte da sua jornada. E tudo bem, Jesus também foi rejeitado, então eu também posso ser. Eu vou me ficar ferida por causa disso? Claro que não. Eu não estou aqui para agradar pessoas, eu estou aqui para agradar a Deus e servir o reino de Deus. Quem quer me ouvir, que ouça, quem não quer, que saia. Entende? É assim. Quem não quer, não ouve. Se a palavra de Deus que nós vamos levar não serve para a pessoa, ela vai se afastar. E tudo bem, tá bom? Jesus nos ensina o quê? Que o evangelho é palavra e poder. O evangelho é palavra e poder, ensino e prática. Se você busca a palavra e aprende através dela, você deve colocar isso na prática, tá bom? Em nome de Jesus. E Jesus também nos ensina a ser compassivos e missionais, sempre avançando. O que é compassivo? Ter um coração de dor, um coração de preocupação por aqueles que sofrem. Entende? É você ter piedade para aliviar o sofrimento dessa pessoa. Isso é ser compassivo.
missionais. É o chamado. É quando você é chamado para levar o evangelho a quem não conhece. Amém? Cada deserto é uma preparação na tua vida. Nunca se esqueça disso. É uma preparação para missões maiores que está chegando. A tentação não é sinal de fraqueza, não. Não é sinal de fraqueza na tua vida, mas é uma oportunidade para a tua vitória. Entenda isso. Nem sempre nós vamos ser aceitos, tá bom? E tudo bem. E tudo bem. Jesus também não foi. Precisamos ter o que na nossa vida? Equilíbrio. Nós precisamos equilibrar a palavra e o poder de Deus na nossa vida. E nunca perder o foco. Qual é o nosso foco? Levar o reino de Deus adiante a qualquer custo. Nós queremos a salvação, não queremos? Então nós precisamos ter o foco de levar o reino de Deus a todos os povos e em todos os lugares que o Senhor te pedir. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Que lindo que o Senhor fez aqui hoje, né? Que palavra maravilhosa. Obrigada, Jesus, pela tua glória, pelo teu poder. Obrigada pela tua presença. Vamos orar? Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração e em concordância com a oração dessa manhã, entregue o seu coração a Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, no nome santo de Jesus, eu me apresento diante do Senhor nas cortes celestiais e apresento cada um que está presente aqui agora. Todos que estiveram aqui, Pai, ouvindo a Tua palavra, buscando conhecimento, buscando uma porção maior do Teu amor e da Tua paz nesse dia de hoje. Em nome de Jesus, Pai, receba a nossa oração nessa manhã. Em nome de Jesus. Estamos aqui rendidos com o coração humilde na Tua presença. Dai-nos, Senhor, um coração bondoso, um coração generoso. Em nome de Jesus, nós te pedimos por isso. Molda o nosso coração conforme a Tua vontade, como é os planos do Senhor para a nossa vida. Nós desejamos ter um coração humilde, quebrantado, bondoso, generoso. Que nós possamos transbordar de todos esses sentimentos que o Senhor está derramando sobre nós agora. Em nome de Jesus, é isso que nós te pedimos, Senhor. Que essa nuvem de glória esteja sobre a nossa vida. Que onde os nossos pés pisarem, Senhor, que exista sempre um sinal de rastros do Senhor. Que fique ali um rastro do Evangelho de Jesus, do amor de Jesus naquele ambiente, seja uma casa, seja uma empresa, onde for, Pai, até mesmo em um campo aberto. Se nós estivermos levando do Evangelho, que fique sinais naqueles ambientes e também na vida das pessoas. É isso que nós te pedimos no nome santo e poderoso de Jesus. Cobre a nossa vida, Pai, com a tua santa presença. Espírito Santo de Deus, que a sua presença seja maior do que todo sentimento contrário na nossa vida. Que todo sentimento de ódio caia por terra agora em nome de Jesus. Livra-nos, Senhor, de todo sentimento de mágoa, de toda tristeza. Livra-nos, Senhor, de todo sentimento de orgulho, de todo sentimento de avareza. Livra-nos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos nessa manhã. Tira de nós tudo que nos afasta do Senhor. Arranca com força, Pai, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Obrigada, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Grande é o teu amor. Grande é o teu poder na nossa vida e nós aceitamos e declaramos que sem a tua presença nós não podemos nada. Em concordância, nessa manhã nós declaramos: Jesus, nós não podemos fazer nada se o Senhor não estiver junto de nós. Vem, Espírito Santo de Deus, toma a nossa vida, age em nós e através de nós diante de todas as situações, diante de todas as circunstâncias. Guie os nossos passos, os nossos pensamentos. Que a nossa boca se cale diante de uma afronta.
Ensina-nos a buscar em oração resposta para todas as situações difíceis da nossa vida. Ensina-nos e nos ajude em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nos ajude a ter mais conhecimento da palavra para que nós possamos levar toda afronta à resposta de Deus diante da palavra. Assim nós desejamos de todo o nosso coração. Pai, abençoe o nosso dia, abençoe a nossa família, a nossa casa, os nossos negócios. Em nome de Jesus, abençoe as nossas refeições do dia de hoje. Te damos graças, em nome de Jesus, por todas as bênçãos que o Senhor derrama dia após dia na nossa vida. É isso que nós te agradecemos hoje, Pai. É isso que nós te pedimos nesse momento de glória na tua presença. E nós te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Esse ministério é do Senhor. Toda honra e toda glória ao Senhor sempre será dada todos os dias da minha vida, enquanto eu viver. Aleluia. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Jesus. Aleluia, irmã. Continua de olhos fechados. Se você demora para voltar é porque você está tomada pelo Espírito Santo. Entende? Aleluia. Aleluia. Só continua agradecendo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Vem, Espírito Santo. Eu sou tua, Senhor. Usa-me, capacita-me. Que o teu poder haja em mim e através de mim, em nome de Jesus. Essa é a abertura que o Pai espera que o nosso coração faça. Entende? Por isso, muitas vezes, eu também, ao abrir os olhos, fico com os olhos pequenos, por quê? Porque a minha mente tomada, ela é uma sensação de paz, é uma sensação de leveza, a cabeça, é como se nós estivéssemos em um nível espiritual, nós estamos em um nível espiritual diferente, é como o espírito sai um pouquinho, o espírito se eleva, entende? É a glória de Deus. Antes de começar o estudo hoje, eu disse para vocês, a glória de Deus está sobre esse ministério hoje de forma sobrenatural. Então recebam, estejam receptivas. Entende, minha irmã? É isso, não tenha medo. Não tenha medo da presença do Espírito Santo de Deus. Não tenham medo da presença dos anjos do Senhor que se aproximam de você. Entende? É a sensação que você deixa o teu corpo. Pessoas sofrem, perdão, falei errado, Jesus. Pessoas vivem experiências de arrebatamento em momentos de oração, sabia? Isso é maravilhoso. Se permita viver isso na presença de Deus. Pessoas entram em oração por muitas sozinhas, outras por, igual nós fizemos aqui agora, né? Uma oração guiada, uma oração quando a gente busca em concordância, não foi isso que nós dizemos no começo da oração? Vamos orar em concordância, então todos aqui estamos orando pelo mesmo propósito. Então pessoas experimentam a glória do arrebatamento em uma oração, onde o Senhor te leva para um momento de céu ali rapidinho, segundos. Você vive a glória de Deus e aí você volta. Isso é maravilhoso, não tenha medo. Aleluia pela sua vida, glórias a Jesus, minha irmã Estela. O Senhor conhece a tua busca. Ele entende que você está buscando viver em posicionamento, assim como muitas outras pessoas que estão aqui. Entende? Pessoas buscando mesmo em verdade, que vêm, que buscam orientação. Né? É lindo demais o que o Senhor está fazendo. Glórias a Jesus, glórias a Jesus. Deseje viver mais desses momentos na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do Senhor conduza o seu dia totalmente. E se você fala, depois você pode sentir assim como eu estou falando com vocês, mas é como se a minha mente estivesse anestesiada, dormente. E quando nós temos o conhecimento de que essa é a presença da glória de Deus, deixa eu te falar uma coisa antes de terminar.
Lembra em Pentecostes que o julgamento de quem não estava vivendo a presença do Espírito Santo, qual era o julgamento das pessoas? Ah, essas pessoas estão bêbadas? Estão bêbadas? Beberam logo cedo? E o que Pedro diz ali? O que o discípulo diz ali? Essas pessoas não estão bêbadas. São 9 horas da manhã. Elas estão tomadas pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! É isso. A sensação é essa. A cabeça fica cheia, a cabeça fica tomada pela glória do Espírito Santo, pela glória de Deus. Então a gente sente esse tomar como se a tua mente não está tendo o controle total, normal de todos os dias. E é isso. Entende? É o Espírito Santo que está agindo sobre você. Assim como naquele dia que uns riam, outros choravam. Outros caíam no chão porque não conseguiam ficar em pé de tanta glória. Então, imagina, minha irmã, né, minhas irmãs e meus irmãos que estão aqui, que você se permite em um nível de tanta entrega, que pode acontecer de você cair no chão com o peso da glória de Deus, da presença do Espírito Santo. Se permita. Entende? É isso que é viver a presença do Espírito Santo. E aleluia. Aleluia por esse momento, por essa entrega. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor fez e faz e continuará fazendo, não só na manhã desse dia, mas durante todo o dia, na vida de todo aquele que está disposto a entregar o coração ao Senhor. Aleluia. Esse ministério é teu, Pai. Usa-o de forma poderosa na vida de todos que passarem por aqui, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Se alguém tiver dúvida, eu sempre estarei disponível para ajudar vocês, tá bom? É só vocês mandarem mensagem no privado, no particular do ministério ou no WhatsApp do ministério, tá bom? Em nome de Jesus. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês poderosamente para o dia de hoje. Tchau, até amanhã, em nome de Jesus.